Pare agora. Respire. Abaixe o volume do mundo ao seu redor. Feche qualquer distração. Silencie aquilo que está tentando puxar sua atenção para fora de você. Porque esta mensagem não foi enviada para todos. Ela não é para aqueles que ainda dormem confortavelmente dentro da ilusão. Ela é para você, que há dias, talvez semanas, sente que algo dentro do seu campo mudou, mas não consegue explicar com palavras humanas. Você tem sentido essa diferença, não tem? Uma pressão estranha no peito, como se algo estivesse tentando se abrir por dentro. Um zumbido nos ouvidos, fino, constante, quase como um código que a sua mente não entende, mas a sua alma reconhece. Um sono inquieto, sonhos intensos, despertares repentinos no meio da madrugada, uma sensibilidade emocional que parece maior do que antes. Às vezes você entra em um lugar e sente o peso do ambiente antes mesmo de alguém falar. Às vezes você sente que está sendo observado, protegido, chamado por uma presença que não se mostra completamente. Eles podem chamar isso de cansaço, podem chamar de ansiedade, podem dizer que você está apenas sobrecarregado. Mas o conselho arcuriano quer que você escute com atenção. Nem tudo que você sente é seu. E nem tudo que está acontecendo dentro de você vem deste plano. O seu campo começou a responder a um sinal arcuriano que já está se movendo através da grade energética da Terra. Esse sinal está procurando os que ainda se lembram. Os que vieram com uma frequência diferente. Os que nunca conseguiram se sentir totalmente em casa dentro da velha realidade. Você não encontrou este vídeo por acaso. A sua mente leu o título depois, mas a sua frequência reconheceu esta transmissão primeiro. Algo em você parou, mesmo que por um segundo, porque a sua alma sentiu o chamado. Por isso, fique até o final. Não interrompa este processo pela metade. A ativação e o selo de frequência só se completam quando a transmissão é recebida por inteiro. Eu sou o Erion, emissário da Federação Galáctica de Luz. E o que você está prestes a receber é uma mensagem direta do Conselho Arcuriano para as sementes estelares que estão prontas para se lembrar. Você tem se sentido cansado de um jeito que descanso comum não resolve. Não é apenas sono. Não é apenas falta de motivação. É como se uma parte profunda da sua força vital estivesse sendo drenada por aberturas invisíveis no seu campo. Você acorda, mesmo depois de dormir, sente como se tivesse passado a noite inteira lutando em outro plano. Você tenta continuar a rotina, responder mensagens, sorrir para as pessoas, cumprir suas obrigações, mas por dentro existe um peso que parece não ter explicação. O Conselho Arcuriano quer que você entenda algo agora. Você não está fraco. Você é uma alma de alta frequência vivendo dentro de um sistema denso, acelerado, barulhento e emocionalmente contaminado. A sua sensibilidade não é um defeito. É o sinal de que o seu corpo, o seu sistema nervoso e a sua aura estão captando frequências que a maioria das pessoas ainda não consegue perceber. Quando você sai de certas conversas sentindo um vazio no peito, isso não é imaginação. Quando alguém despeja culpa, drama, cobrança ou expectativa sobre você, e depois você sente dor de cabeça, peso nos ombros ou vontade de sumir, o seu campo está mostrando onde houve vazamento. Quando você passa muito tempo preso em telas, notícias de medo, discussões, urgências artificiais e ruídos digitais, a sua energia começa a se fragmentar. Você foi ensinado a acreditar que precisa estar disponível para tudo e todos. Que ser bom significa absorver, responder, explicar, salvar, agradar. Mas essa é uma programação da velha matriz. Uma semente estelar não foi enviada para servir de alimento emocional para ambientes desalinhados. Você não veio para ser um reservatório de luz onde qualquer pessoa pode colocar a mão e retirar o que quiser. A sua alma não está cansada porque está quebrada. Ela está cansada porque tem se estendido demais para lugares onde a sua luz nunca deveria ser consumida. Você tem tentado permanecer aberto em espaços que exigiam proteção. Tem tentado curar situações que só queriam se alimentar da sua presença. Mas isso começa a mudar agora. O primeiro passo é a consciência. No momento em que você percebe onde a sua energia está sendo puxada, a extração começa a perder força.
A luz observada volta para o dono. E o dono da sua energia é você. Agora, respire mais devagar. Solte os ombros. Deixe o seu olhar suavizar, mesmo que seus olhos permaneçam abertos. O conselho arcuriano está guiando você para a primeira camada de proteção consciente do seu campo. Não como uma defesa criada pelo medo. Não como uma muralha contra o mundo. Mas como uma fronteira sagrada de soberania, construída pela sua própria luz. Imagine agora um campo geométrico azul-dourado se formando ao redor do seu corpo. Ele começa como pequenos pontos de luz, como estrelas se conectando em linhas finas. Essas linhas desenham formas sagradas ao seu redor, acima da sua cabeça, diante do seu peito, atrás das suas costas, abaixo dos seus pés. Pouco a pouco, essa geometria se fecha em uma esfera viva, brilhante, inteligente. Ela conhece a sua frequência original. Ela sabe o que pertence a você e o que não pertence. Esse campo não impede o seu amor de sair. Pelo contrário, ele permite que o seu amor, a sua sabedoria e a sua compaixão irradiem com mais pureza, sem distorção, sem perda, sem drenagem. Mas ele impede que culpa, manipulação, pânico, inveja, exigências emocionais e frequências parasitárias entrem no seu espaço interno. Entenda bem, você não está fechando o seu coração, você está selando o seu campo. Por muito tempo, você confundiu abertura com exposição. Achou que amar significava deixar qualquer energia atravessar você. Mas o amor verdadeiro não exige que você fique vulnerável àquilo que destrói sua paz. A luz mais pura também precisa de um recipiente forte. Você não foi enviado para perseguir cada tempestade pelo oceano, tentando salvar tudo que se move nas ondas. Você foi enviado para se tornar o sinal firme no alto da costa, a presença constante que ajuda outros a se lembrarem de onde fica a margem. O seu poder não está em correr atrás do caos. Está em permanecer aceso, sem ser consumido por ele. Agora, o conselho arcuriano envia um pulso azul-branco entrando pelo seu chakra coronário. Sinta essa luz descendo pela coluna, vértebra por vértebra, até alcançar o plexo solar, onde havia ganchos antigos, cordas invisíveis, promessas feitas por medo. Essa luz começa a dissolver. E para ancorar a primeira camada desse campo de proteção, escreva nos comentários: eu protejo a minha frequência. Não como uma frase comum, mas como uma declaração energética. A partir deste momento, a sua luz continua brilhando, mas o acesso ao seu campo volta para as suas mãos. Se você tem perdido o interesse por amizades antigas, se conversas que antes pareciam normais agora parecem pesadas, se certos encontros familiares deixam o seu corpo contraído antes mesmo de começarem, preste atenção. Isso não significa que você está regredindo. Não significa que você está ficando frio, distante ou incapaz de amar. O que está acontecendo é uma retirada sagrada. O conselho arcuriano deseja que você compreenda. Antes de uma grande ativação, muitas sementes estelares são temporariamente afastadas do ruído. Não porque estão sendo punidas, mas porque o sistema nervoso precisa de espaço vazio para receber instruções superiores. Uma mente cheia de vozes externas não consegue ouvir o sussurro da alma. Um campo saturado de drama não consegue reconhecer a frequência do seu próprio guia interior. Por isso, talvez você esteja evitando lugares lotados. Talvez não consiga mais responder mensagens com a mesma rapidez. Talvez sinta vontade de ficar em silêncio, apagar as luzes, fechar os olhos e simplesmente existir sem explicar nada para ninguém. Esse impulso é sagrado. É o seu corpo pedindo um ambiente onde possa se reorganizar. Esta fase é como uma câmara de recalibração energética. Do lado de fora, pode parecer solidão, mas, por dentro, há uma cirurgia de luz acontecendo. Fios antigos estão sendo removidos. Ruídos emocionais estão sendo filtrados. Partes da sua energia que ficaram presas em conversas, obrigações e expectativas estão voltando para o centro do seu campo. Você pode se sentir sozinho, mas não está abandonado. Você está sendo retirado de dramas desnecessários para que o seu campo se repare. O vazio que você sente não é ausência. É espaço sendo criado para uma presença maior entrar. Nos próximos dias,
Reduza conversas que não precisam acontecer. Não entre em debates emocionais só para provar que você está certo. Não entregue sua paz para pessoas que só querem uma reação. Afaste-se um pouco da rolagem infinita, das notícias repetidas, das opiniões que alimentam medo, comparação e urgência. Sente-se em lugares silenciosos. Respire sem pressa. Deixe o seu próprio sinal interno ficar mais alto do que a confusão do mundo. Porque é nesse silêncio que o conselho arcturiano consegue transmitir com clareza aquilo que a sua alma já estava pronta para lembrar. O seu corpo está falando com você, não apenas através de dor, cansaço ou desconforto, mas através de sinais que a velha mente humana ainda tenta traduzir como problema. O conselho arcturiano quer que você entenda: o seu corpo não é apenas carne, ossos e órgãos. Ele é um receptor vivo, uma antena biológica, um instrumento sagrado que está sendo afinado para uma faixa mais alta de consciência. Talvez você tenha sentido pressão na cabeça, como se uma coroa invisível estivesse se expandindo. Talvez suas mãos fiquem quentes de repente, mesmo sem motivo físico. Talvez seus sonhos estejam mais vívidos, cheios de símbolos, lugares estranhos, pessoas que você nunca viu, mas que parecem familiares. Talvez lágrimas venham do nada, sem uma tristeza clara. Talvez o coração acelere por alguns segundos, como se estivesse respondendo a uma frequência que chegou antes do pensamento. Você pode notar mudanças no apetite. Alimentos que antes pareciam normais agora pesam no corpo. Lugares cheios, ambientes carregados, conversas densas e sons agressivos podem se tornar quase insuportáveis. E se você tem despertado entre 3 horas e 4 horas e 44 da manhã, saiba que esse horário não está acontecendo por acaso. É quando o campo ao redor fica mais silencioso e a sua antena interna consegue captar ajustes que durante o dia seriam abafados pelo ruído da matriz. Isso não significa que você está perdendo o controle. Significa que o seu corpo está recebendo uma nova frequência. A identidade antiga está lutando porque essa nova luz não cabe mais dentro do velho padrão emocional. Aquela versão sua que aceitava qualquer peso, que se diminuía para pertencer, que ignorava os próprios limites para não desagradar, está sendo pressionada a sair. Você não está se tornando instável. Você está ficando mais sensível à verdade do seu próprio campo. E sensibilidade, quando guiada por consciência, se torna poder. Então não lute contra cada sensação com medo. Escute o corpo. Beba água. Descanse quando sentir o chamado. Evite estímulos desnecessários, discussões repetidas, excesso de telas e ambientes que drenam sua paz. Permita que essa atualização se integre com suavidade. O seu corpo não está falhando. Ele está aprendendo a carregar mais luz. Existe uma sensação estranha que começa a aparecer quando uma semente estelar desperta. Você olha ao redor e percebe que muitas coisas que antes pareciam normais agora parecem artificiais. As mesmas discussões se repetem. As mesmas notícias provocam os mesmos medos. As mesmas pessoas representam os mesmos papéis emocionais. É como se o mundo inteiro estivesse seguindo um roteiro antigo, cansado, dramático, e você já não conseguisse fingir que acredita nele da mesma forma. O conselho arcturiano quer que você saiba: essa percepção não é frieza, não é superioridade, é clareza. Uma parte do seu campo começou a se soltar da programação da realidade 3D. E quando isso acontece, aquilo que antes hipnotizava você começa a parecer visível demais para ser ignorado. A velha matriz sobrevive mantendo as pessoas presas em reação, medo, raiva, comparação, vergonha, urgência, divisão. Ela precisa que você reaja antes de respirar. Precisa que você se ofenda antes de observar. Precisa que você entre em pânico antes de consultar a sua própria alma. Porque quando você reage inconscientemente, a sua energia se torna mais fácil de redirecionar. Cada explosão emocional alimenta o velho sistema. Cada discussão repetida entrega mais força para a mesma estrutura que você veio transcender. Cada vez que você se perde tentando provar algo para quem não quer ver, você empresta a sua luz para uma realidade que já está desmoronando.
Mas escute com atenção. O conselho arcuriano não está pedindo que você odeie o mundo. Não está pedindo que você fique paranoico, desconfiado de tudo, ou preso em raiva contra a matriz. Esse também seria outro tipo de prisão. O objetivo é ver o padrão, sem se tornar o padrão. Reconhecer o jogo, sem continuar jogando. Observar a manipulação, sem alimentar a manipulação com mais medo. E quanto mais claro você ficar, mais altas as distrações podem parecer. Situações antigas podem tentar puxar você de volta. Culpa antiga, discussões antigas, identidades antigas, medos antigos. Pessoas podem aparecer exatamente quando seu campo começa a se estabilizar, como se alguma força quisesse testar se você ainda responde ao mesmo chamado. Não responda como antes. Respire, observe, escolha. E se esta mensagem está ressoando com você, deixe o seu like agora. Não como um gesto vazio, mas como um sinal para que esta transmissão alcance outras sementes estelares que ainda estão presas no ruído. Quanto mais luz encontra a luz, mais fraca a ilusão se torna. Agora leve a sua atenção para o centro do peito. Não force nada. Apenas perceba essa região como se ela fosse uma porta que esteve fechada por muito tempo, esperando o momento certo para se abrir. O conselho arcuriano quer que você entenda: o coração não é apenas o lugar das emoções. Ele não é apenas onde você sente amor, dor, saudade ou perda. O coração é o centro de comando da frequência da sua alma. Antes da mente traduzir, o coração já sabe. Antes de você encontrar as palavras, o coração já recebeu a verdade. Antes que o medo tente explicar tudo de forma pequena, o seu eu superior fala primeiro através desse portal silencioso no seu peito. Imagine agora uma chama azul cristalina surgindo bem no centro do seu coração. Ela é pequena no início, como uma luz viva protegida dentro de um templo. Mas essa chama não queima como o fogo comum. Ela não destrói. Ela refresca. Ela limpa. Ela ilumina. É uma chama fria, sagrada, arcuriana, feita para dissolver aquilo que ficou preso no seu campo por tempo demais. Veja essa chama se expandindo lentamente. Ela toca a tristeza antiga que você nunca conseguiu explicar. Ela toca o medo que você herdou sem perceber. Ela toca a vergonha que não começou em você, mas foi colocada no seu corpo como se fosse sua. Ela toca as memórias emocionais de rejeição, abandono, silêncio e culpa. E onde essa chama toca, a densidade começa a se desfazer. Respire. Deixe que ela cresça. Agora imagine essa chama azul cristalina subindo para a garganta, limpando todas as palavras que você engoliu para manter a paz. Descendo para o plexo solar, devolvendo a força que você entregou para pessoas, lugares e histórias antigas. Entrando no estômago, dissolvendo ansiedade, tensão e medo de existir plenamente. Movendo-se pela coluna, alinhando cada ponto do seu campo. Chegando até as mãos, transformando tudo que você toca em presença consciente. Cada lugar onde você deu o seu poder embora começa a retornar para a luz. Cada pedaço seu que ficou preso em dor volta para casa. Você não está aqui para carregar a dor de um mundo em colapso. Você está aqui para se tornar um portal vivo de calma, verdade e lembrança. Existe um peso que você carrega que não começou em você. O conselho arcuriano quer que você pare por um instante e sinta a verdade desta frase. Nem todo medo que vive no seu corpo nasceu da sua história. Nem toda culpa que você sente veio das suas escolhas. Nem toda sensação de não ser suficiente pertence à sua alma original. Alguns de vocês herdaram o silêncio de uma linhagem que nunca pôde falar. Herdaram escassez de pessoas que viveram acreditando que a abundância era perigosa. Herdaram o medo de serem vistos, porque antes de você, muitos foram punidos por brilhar. Herdaram o medo de amar, porque o amor foi confundido com perda, controle ou abandono. Herdaram até a crença de que sofrer é necessário para ser digno, como se a dor fosse uma moeda espiritual. Mas hoje, o conselho arcuriano está iniciando uma liberação. Acordos antigos, contratos de alma vencidos, votos inconscientes de culpa, sacrifício, servidão emocional e repetição ancestral estão sendo trazidos à luz.
Você não precisa mais continuar um padrão apenas porque ele veio antes de você. Você não precisa viver pequeno para honrar quem sobreviveu com medo. Entenda isto. Você não está atraindo a sua linhagem ao se tornar livre. Você está completando aquilo que a sua linhagem não conseguiu completar. Quando você escolhe paz, você não abandona seus ancestrais. Você abre uma porta que eles não tiveram força, consciência ou permissão para abrir. Agora visualize fios escuros antigos amarrados ao redor do seu coração, do seu estômago e da sua garganta. Eles representam promessas feitas em dor, silêncios herdados, medos repetidos, obrigações emocionais que nunca foram verdadeiramente suas. Veja agora uma luz azul arcuriana tocando esses fios. Ela não precisa puxar com força. Ela apenas revela. E quando a luz revela, o falso contrato perde a autoridade. Os fios começam a afrouxar. Um por um, eles se desfazem, dissolvem e retornam para a energia neutra. Nada é destruído com ódio. Tudo é liberado com consciência. Se você sente que este momento está falando diretamente com a sua linhagem, escreva nos comentários: eu libero o que não é meu. Ou simplesmente escreva 777 para ancorar a revogação desses fardos herdados. Que este seja o ponto onde o ciclo perde acesso ao seu futuro. Você não está apenas sendo curado, você está sendo instruído. O conselho arcuriano quer que você compreenda a diferença. Cura remove o peso do passado, mas os códigos da nova linha do tempo mostram como viver depois que o peso começa a sair. Esses códigos não são números físicos escondidos em algum lugar externo. Eles não precisam ser encontrados fora de você. Eles são instruções internas, frequências vivas, sementes de consciência que despertam quando o seu campo fica silencioso o suficiente para escutá-las. Eles não chegam gritando. Eles chegam como uma certeza calma, como uma direção suave, como um reconhecimento profundo de que você já sabe o próximo passo, mesmo antes da mente explicar. O primeiro código é o aterramento da semente estelar. Por muito tempo, você talvez tenha desejado escapar da Terra, voltar para casa, sair deste peso, desaparecer da densidade humana. Mas quando esse código desperta, algo muda. Você entende que não veio aqui para fugir, veio para ancorar. A sua luz não precisa abandonar este planeta. Ela precisa tocar o chão, entrar no corpo, respirar neste mundo e transformar o espaço onde você está. O segundo código é a purificação emocional. Ele ensina que sentir profundamente não significa absorver tudo. Você pode ter compaixão sem carregar a dor de todos. Pode amar sem se perder. Pode ouvir sem se tornar depósito. Esse código transforma a sua sensibilidade em discernimento. O que é seu permanece. O que não é seu passa, sem se prender. O terceiro código é a criação consciente. É quando você para de perguntar apenas: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que a minha alma está criando através desta experiência? Essa mudança abre uma porta. Você deixa de ser arrastado pela realidade e começa a participar da construção da sua linha do tempo. Outros códigos ainda despertarão através do silêncio, da natureza, dos sonhos, das sincronicidades, da água, da luz do sol e da coerência do coração. Nem tudo virá como explicação. Muito virá como sensação. A sua missão não é entender tudo com a mente. A sua missão é incorporar o sinal. Viver de tal forma que a nova linha do tempo reconheça você como uma de suas primeiras âncoras. Agora chegamos ao ponto final desta transmissão. E neste momento, o conselho arcuriano precisa que você compreenda algo com total clareza. Eles não podem escolher por você. Seus guias não podem escolher por você. Seus ancestrais não podem escolher por você. Nenhuma presença de luz, por mais amorosa que seja, pode atravessar a última porta sem a sua permissão. A permissão final precisa nascer dentro do seu próprio campo, não como uma ideia, não como uma esperança distante, mas como uma decisão silenciosa, profunda, soberana. A decisão de não voltar a entregar sua luz para a velha linha do tempo. Respire agora. Imagine uma coluna de luz branco-azulada descendo do grande sol central.
Essa luz atravessa dimensões, passa pelo portal estelar arcuriano e começa a se aproximar do seu campo. Ela entra suavemente pelo topo da sua cabeça, desce pela coroa, toca a mente, acalma os pensamentos, desce pela coluna, vértebra por vértebra, como se cada ponto do seu corpo estivesse sendo lembrado de sua origem divina. Agora essa luz chega ao coração. Veja o peito se abrindo, não com força, mas com confiança. Tudo que ainda estava fechado por medo começa a relaxar. A luz desce para o estômago, limpando ansiedade, tensão, culpa e antigas memórias de sobrevivência. Ela passa pelos quadris, pelas pernas, pelos joelhos, pelos pés, até se ancorar profundamente no centro da Terra. Imagine agora cada célula do seu corpo recebendo uma mensagem simples. É seguro sustentar mais luz. Deixe essa frase entrar. É seguro sustentar mais luz. O seu sistema nervoso suaviza. A sua aura fica estável. A sua respiração desacelera. O seu campo deixa de procurar ameaça em todos os lugares. A velha linha do tempo perde acesso. O selo de frequência está sendo formado agora ao redor de você. Não para prender, mas para proteger. Não para separar, mas para alinhar. Se você escolhe ancorar esta ativação, escreva nos comentários: eu ancoro a luz arcuriana. Esta é a sua declaração final diante do campo coletivo. E se você deseja continuar recebendo futuras transmissões, inscreva-se e ative o sino, porque os próximos chamados virão para aqueles que já começaram a lembrar. Nas próximas 72 horas, você estará em uma janela de integração. Pode se sentir mais quieto, emocional, cansado, claro ou estranhamente distante de tudo que antes parecia urgente. Beba água. Evite conflitos desnecessários. Proteja sua frequência. E lembre-se, você não está esperando pela nova Terra. Você está se tornando um dos primeiros sinais dela.